Então o tema desta noite, viver na visão, gera o quê? Testemunho. Viver na visão de Deus gera testemunho. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Feche os seus olhos. Deus amado e bendito, neste momento, Senhor, aquieta o meu espírito, para que a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, fale através da minha vida, dos meus lábios, das minhas cordas vocais. Ó Deus, declaro em nome de Jesus que esta semente já está caindo em boa terra, que são os corações, presencialmente ou através da internet, e que estarão, Senhor, germinando e frutificando a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Assim, com fé, eu declaro em nome de Jesus. E o povo de Deus uma vez mais diga amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Químio Lins. Bom, o versículo tema está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder. Diga amém. Esta palavra está falando também da tua vida. Ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo. E diz que sereis minhas testemunhas. Quantos aqui são testemunhas de Cristo? E olha, em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele estava falando aqui de Campinho, estava falando aqui da Cristo Vive, estava falando aonde esta palavra está alcançando agora. Então, amados, Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele nos chamou para que nós sejamos o quê? Testemunhas, testemunhas da sua existência, testemunhas do seu poder. Mas além de nós sermos testemunhas, é para que nós também venhamos a dar testemunho do que o Espírito Santo de Deus fez, faz em nós e através de nós. Então vamos, como pano de fundo, aprender um pouco sobre estas duas palavras, testemunho e testemunha, porque elas se diferenciam um pouco, não só gramaticalmente, mas também na sua essência. Veja que no dicionário a palavra testemunho significa afirmação fundamentada e comprovada. Então diga, testemunho é toda afirmação que tem um fundamento e que se comprova. Mas no cristianismo, ela tem uma conotação diferente, é um depoimento. São as boas novas, é a revelação da palavra. Então vemos que testemunho é algo que é afirmado, fundamentado e comprovado. Vamos ver agora o que é testemunha. A palavra testemunha nos diz que é alguém que assiste a um fato e veja que atesta com veracidade ou validade legal. Quantos aqui atestam com veracidade e validade legal que Jesus Cristo é o Senhor? Diga amém. É justamente isto que a palavra de Deus estava sendo dita lá em Atos. Estava mostrando justamente isso, que Jesus nos chamou para que nós sejamos as suas testemunhas, aqueles que vão atestar com veracidade e validade legal as obras de Deus, as obras de Cristo. Ou seja, é um indivíduo que presenciou um determinado evento e pode relatá-lo. Então a vida cristã saudável, amados, ela está intimamente relacionada à nossa maneira de crer
e revelar Jesus Cristo em nós. E isto só é feito por intermédio do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não há testemunhas, pelo menos de Cristo. E nem tampouco testemunho. Então, nesse processo de desenvolvimento da nossa caminhada com Deus, nós temos que buscar a cada dia mais intensamente o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade de mostrarmos a este mundo que há esperança de salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas veja que interessante, isto não se dá de qualquer forma, não é simplesmente falar da palavra, não é simplesmente dizer que é cristão, mas isto se dá por aquilo que Cristo fez na nossa vida primeiro. Ou seja, só podemos testemunhar a verdade da palavra de Deus e o que ela fez em nossas vidas, se realmente nós vivemos aquilo que a palavra diz. Veja o que diz em 1 de Pedro 3,15. Diz assim o apóstolo Pedro: antes santificai a Cristo. E diz que como o Senhor em vosso coração. Então, a minha vida, ela tem que ser uma vida santificada ao Senhor. E como é que é uma vida santificada a Deus? É uma vida dissoluta. É uma vida, como o nosso apóstolo diz, tico-tico no fubá. Quando o tempo está bom, eu vou à igreja. Quando chove um pouquinho, eu não apareço. Quando surge um churrasco, um jogo de futebol, eu não venho na igreja, não. Ele diz que antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Eu tenho que estar preparado, e muito preparado. Sabe para quê? Para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, olha que importante, amada igreja, temos que estar sempre preparados para darmos o quê? Bom testemunho, afirmação fundamentada e comprovada, de que a nossa vida, ela está de acordo com aquilo que Deus fala na sua palavra. Por isso nós damos bom testemunho. E por isso somos testemunhas de Cristo. Então é preciso estar preparado. Preparado para responder a essas pessoas, ou para dizer alguma coisa que faça com que o mundo acorde, com que as pessoas que estão lá fora perdidas, vejam através da nossa vida um diferencial. Amado, o diferencial não tem que estar simplesmente naquilo que nós falamos, mas principalmente naquilo que nós respondemos com as nossas atitudes. Porque um dos maiores desafios, eu creio, um dos maiores desafios do povo cristão é quando ele é obrigado a agir com humildade, com mansidão, com domínio próprio, com longanimidade, principalmente por nós vivermos num país ou numa região no Sudeste, onde as pessoas, elas têm um trato, uma forma de lidar muito mais agressiva. Você, quando vai para o Sul, você vê que o tratamento é totalmente diferente. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, às vezes nós vamos para comprar coisas, é claro que no dia a dia a gente vai pagar num supermercado, a gente vai fazer uma compra, e quando a gente pede para ser atendido, para a gente parece que nós é que estamos fazendo, eles estão fazendo o favor de nos atender.
gente está ali para comprar e somos às vezes ignorados. Temos que ficar suplicando por ajuda. Mas veja que esse é um dos maiores desafios, é quando nós nos deparamos diante de situações que nos afrontam. E nós precisamos dar bom testemunho. Precisamos agir com mansidão. Precisamos agir com o fruto do Espírito. Porque, amados, a vida cristã, ela não é brincadeira. Ela não é somente vir aos cultos. A vida cristã não se resume simplesmente a ser dizimista, cantar no coral. Não, é muito mais do que isso. Veja que Pedro, ele estava dizendo que é santificar Cristo em nossos corações. Ou seja, é crucificar a nossa carne diariamente. É anular os sentimentos nocivos da natureza humana e as suas paixões diariamente. Todos os dias nós temos embates. Todos os dias nós somos provocados. Todos os dias nós temos uma grande oportunidade de mostrarmos o nosso testemunho, que é a diferença. É o contraponto àquilo que o mundo fala, àquilo que o mundo age, àquilo que o mundo responde. Nós agimos de forma cristã. Então observamos que nós precisamos dar sempre bom testemunho. Veja o que diz em Gálatas, e agora nós vamos entrar numa outra parte, onde o apóstolo Paulo, ele nos dá instruções importantes de como nós devemos agir, de como nós devemos andar. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Então este é o segredo. Quando eu ando na carne, eu não dou bom testemunho, mas quando eu ando no Espírito, eu dou bom testemunho. Ele diz: e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos da carne. Amado, se você quer agradar a Deus, tem que andar no Espírito, porque se dermos lugar à nossa carne, seremos pedras de tropeço, vergonha para o Evangelho. Versículo 17 diz assim: porque a carne, veja o que ela faz, ela milita, ela guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então veja que a natureza humana, ela sempre vai buscar o quê? Os desejos da carne. Então se alguém implica com você, se alguém te xinga, se alguém te maltrata, naturalmente a sua carne vai querer revidar. Mas é isso que nós devemos fazer? Não, claro que não. Porque nós estamos andando no Espírito. Próximo versículo, Joás, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, diga, eu sou guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque quando Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, ele estava falando a respeito de um fato que estava acontecendo naquela igreja. Os Gálatas haviam abandonado a Cristo e colocado a confiança na lei. Ou seja, eles estavam retornando a dependência da carne, e desse modo estavam vivendo sob um jugo de maldição, porque quem está vivendo sobre a lei está vivendo sobre jugo de maldição, porque segundo a lei ninguém é salvo, e a lei, dependendo daquilo que você comete, dependendo do seu delito, a resposta dela é morte, é uma sentença de morte. Mas graças a Deus, amados, nós temos olhos iluminados e nós sabemos que o nosso desejo é andar no Espírito. Porque nós sabemos que
nós vivemos segundo a graça e não segundo a lei. Veja no versículo 19, ele diz assim, ora, as obras da carne, veja que a carne também tem obras, elas são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então veja que é muito mais sério, igreja. Por que eu estou falando isso? Porque nós nos deparamos diariamente com cristãos que estão dando este tipo de fruto. E a Bíblia é clara. E não adianta nem dizer, olha, isto daí foi na lei, ou isto daí foi Tiago, que tinha princípios legalistas. Não, era o próprio Paulo dizendo que quem tem estas características não herdarão o reino de Deus. Vejam como é muito importante sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque, amados, quando eu dou lugar à minha carne, eu fico vulnerável a esses males e a tantos outros mais. E não é isto que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos a dar bom testemunho. Afinal, é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Veja o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz que contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, veja que importante, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, amados, veja que o Espírito Santo, ele fez uma obra tão grandiosa na nossa vida, ao ponto de nós amarmos até mesmo os nossos inimigos. Não é isso que Mateus 5,44 diz? Nós temos a capacidade de amar até mesmo os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Isto só é possível, este testemunho nobre só é possível na vida daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. 25 ele diz, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então, amados, temos que viver desta forma, sem disputa, sem competição, sem vaidade, sem confusão, mas sendo tudo com amor, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Pois só agindo assim, nós estaremos testemunhando que o Espírito Santo de Deus está em nós. Porque aonde está o Espírito Santo, há transformação, a vida nova, a nova criatura. Mas, bispo, quais são as estratégias de Deus para que o nosso testemunho possa impactar outras vidas? Qual deve ser a estratégia que Deus tem para nós darmos este bom testemunho e através dele outras vidas possam ver Cristo através de nós? Então, o primeiro ponto é que a nossa vida, ela precisa fazer a diferença. A sua vida precisa fazer diferença. Um cristão não precisa falar a sua religião para fazer a diferença. Eu não preciso sair daqui dizendo que eu sou crente. Eu preciso, através das minhas atitudes, mostrar o cristianismo. É claro que, quando a gente tem oportunidade, como eu já tive, dentro do supermercado, e aí uma atendente veio falar conosco, e aí eu comecei a falar de Cristo. E ela falou, eu já estive na sua igreja.
Quando nós temos oportunidade, falamos, mas é através da nossa atitude que as pessoas veem Cristo. E é isto que faz toda a diferença. Então vamos ver o que o apóstolo Pedro escreveu aos irmãos que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, em 1 de Pedro 2,12, diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento. E diz que no meio dos gentios, ou seja, muito mais importante, é claro que em todos os lugares é importante, seja dentro de casa, na rua, na igreja, nós temos que manter um procedimento cristão. Mas ele diz, olha, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio do gentio, ou seja, no meio daqueles que não conhecem a Cristo, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, observando a sua resposta, observando o seu comportamento, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que ele estava dizendo? O apóstolo Pedro estava ensinando que as atitudes e ações do povo de Deus têm que ser exemplares, de tal maneira que não venham a dar lugar à sua carne. Elas mostram a importância do nosso testemunho perante aqueles que não são cristãos, aqueles que nos perseguem, para que através do nosso testemunho, esses possam reconhecer Cristo nas nossas vidas. Então isso só é possível na vida daqueles que temem a Deus, a vida daqueles que vivem segundo a sua palavra. Então diga com seus lábios, eu fui chamado para fazer a diferença, no meu trabalho, na minha casa, na igreja, na academia, aonde você estiver, você foi chamado para ser a diferença. Vamos aplaudir ao Senhor. O Evangelho, amados, e a obra da cruz, elas devem fazer sentido no nosso dia a dia. Ela deve fazer sentido na vida daqueles que convivem conosco. Ela deve fazer sentido não somente por aquilo que nós falamos, mas principalmente pelo nosso comportamento. Pois o contrário disso, não teremos uma vida frutífera. O Senhor nos chamou para que nós venhamos a frutificar. E frutificar significa dar bom testemunho. Segundo de Pedro 1,5 diz assim: com conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, vejam só, todas essas coisas que ele relacionou, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, piedade, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o quão importante é nós darmos bons frutos. Porque se você não age segundo este padrão de Deus, esta visão de Deus, nós estamos perdendo tempo. A vida cristã, ela é para se reproduzir Cristo. Entenda isto. A vida cristã não é simplesmente para que nós vejamos a bênção, as promessas de Deus na compra da nossa casa própria, do nosso carro, né, numa vida confortável, tendo saúde. Não é só isso. Isto é parte. O principal motivo e razão da vida cristã é darmos bom testemunho.
para que outras vidas sejam alcançadas, sejam transformadas. Então, amados, isto é algo muito sério, porque tem gente que não tem dado bom testemunho, tem cristãos que não têm dado testemunho verdadeiro de conversão, se dizem cristãos, mas não agem como alguém que foi regenerado pela palavra, e isto é muito sério. Veja que o apóstolo Paulo falou sobre este tipo de pessoa quando escreveu a Tito, em Tito 1,16, ele falou a respeito desse aspecto, dessa característica de pessoa. Ele diz assim, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda obra. Então não adianta dizer que conhecemos a Deus, que praticamos, que conhecemos a palavra de Deus, se nós não praticamos as obras de Deus. Se as obras que nós estamos praticando são reprovadas por Ele. Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra. Então, amados, você está aqui hoje porque você é um sal da terra. O culto de hoje é um culto de admoestação, não é de exortação, mas é de admoestação. E veja que em Mateus diz: vós sois o sal da terra. E como é que se comporta o sal? Ele diz assim: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então vejam, amados, que a nossa vida é para que ela dê frutos. Quando Jesus nos compara com o sal, Ele está dizendo: olha, a sua vida é para dar sabor a outras pessoas. A sua vida é para que você gere, conserve os elementos de Deus na sua vida, porque esta é uma das propriedades do sal. O sal, ele além de acrescentar sabor, ele preserva ou retarda a deterioração. Mas diz que ele só tem esta capacidade de exercer estas duas características quando ele está puro. Ou seja, não pode estar diluído ou misturado com outros elementos. Isto quer dizer que a nossa vida, ela tem uma função espiritual de impedir a deterioração dos valores e dos princípios cristãos. Mas isto acontece com aquelas pessoas que estão envolvendo a palavra de Deus com outros hábitos. Ou seja, estão misturando a palavra de Deus, seja com doutrinas legalistas, seja com coisas do mundo, e aí diz que este sal não serve para nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, amados, isto é algo muito sério. E nós temos visto muitos cristãos abrindo mão desses valores. Crentes se associando a ideologias mundanas, defendendo filosofias de vida, ao invés de defenderem os princípios do Evangelho de Cristo. Nós não pertencemos a este mundo. A nossa vida precisa ser diariamente santificada na verdade. Diga amém por isto. A nossa vida tem que ser santificada na verdade. Jesus orou pelos seus discípulos e lhe mostrou qual seria o nosso papel neste mundo. Vamos ver o que diz João 17, 15 a 19. Diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificam-os na verdade. Então você está aqui, não é para se igualar ao mundo, era para estar no mundo, mas santificar-se na verdade. Ou seja, na palavra de Deus, que é a verdade. E ele diz, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então nós entendemos que a obra perfeita de Cristo Jesus nos transformou por completo, para que o nosso testemunho vá impactar outras vidas, outras pessoas que estão aí fora. Então, o segundo ponto é que as nossas vidas precisam iluminar outras vidas. A nossa vida tem que ser luz para brilhar na vida de outros. Mateus 5,16 diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, veja que, primeiramente, nós precisamos brilhar. Primeiro nós brilhamos para que as pessoas que estão à nossa volta possam ser influenciadas por este brilho. Lucas 11:35 diz assim: repara, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Então é importante nós vermos se a luz que nós estamos emitindo é a luz de Cristo. Às vezes nós vemos e assistimos programas de internet, pessoas que se dizem pastores, pessoas que se dizem conhecedoras da palavra de Deus, mas às vezes não são luzes para a nossa vida. São trevas que se confundem com luz. Ou seja, dizem que são luz, mas no final, ao cabo delas, são caminhos de morte, de trevas. Diz no versículo 36, se portanto todo o teu corpo for luminoso, diga amém por isto, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Jesus está dizendo que quanto mais eu der lugar ao Espírito Santo em minha vida, mais eu brilharei Cristo através da minha vida. Lucas 8,16 está falando sobre a importância de nós iluminarmos, de nós brilharmos. Ele diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-o sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Aonde você estiver, que todos aqueles que olharem para você, ouvirem a sua expressão, a sua forma de agir, o seu caráter, vejam a luz de Cristo brilhar intensamente. A luz, ela também tem a capacidade de nos orientar, de orientar aqueles que estão perdidos. Então, a luz de Cristo na nossa vida tem este poder. Deus, através do Espírito Santo dele em nós, nos dá a capacidade de podermos orientar, direcionar aquilo que estamos aprendendo hoje, a termos lucidez, a sermos orientados pela palavra, de qual decisão devemos tomar, qual é o nosso papel perante a sociedade, diante de Deus. Ou seja, é através da luz de Cristo que nós estaremos orientando aqueles que estão nas trevas. Então diz assim em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, quem vive na visão do Todo-Poderoso e foi resgatado pelo amor
de Cristo tem como missão orientar todos aqueles que estão perdidos. Você tem esta obrigação, eu tenho esta obrigação. E de que forma nós devemos orientar? Sempre com brandura, sempre com amor, sempre com o fruto do Espírito. Não é chamando atenção, não é dando cajadada, não é maltratando, não é puxando a orelha, não, é com amor, é com brandura. É assim que nós fomos tratados pelo próprio Deus. É assim que Jesus Cristo, com o seu amor eterno, sempre nos trata. E é desta forma que nós devemos agir para com os nossos irmãos. Diz em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. É importante nós termos esse discernimento de agirmos sempre com amor. A forma que nós gostaríamos de ser tratado é a forma, a maneira que nós devemos tratar o nosso próximo. Então, na visão do Todo-Poderoso, nós somos desafiados a possuir um testemunho. Um testemunho de uma vida que faça diferença. O testemunho de uma vida que seja um farol a brilhar, a luz de Cristo. Um testemunho de vida que venha a glorificar a Deus. Então, o poder do Espírito Santo, ele gera esta capacidade em nossa vida. E nós podemos comprovar isso através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nesta passagem que está em Atos 13:42, só como pano de fundo, este fato que está relatado no versículo 13, a partir do versículo 13, capítulo 13, versículo 13, não está aí na sua agenda, mas depois você pode conferir na sua Bíblia. Diz que esse fato, desse testemunho de Paulo e de Barnabé, ele aconteceu num sábado. Diz que após o chefe da sinagoga ter lido as leis e os profetas, como era de costume. E diz que este chefe da sinagoga, ele perguntou aos irmãos que ali estavam, se alguém tinha uma mensagem de encorajamento para o povo. E a partir do versículo 16, ele vem dissecando, ele vem contando a respeito da defesa da sua tese, da sua fé. Paulo e Barnabé vêm falando através de Cristo, do amor de Cristo, da graça de Deus, da transformação, enfim. Ele vem mostrando o seu testemunho, através do que a palavra de Deus fez na sua vida. Nós vamos dar continuidade no versículo 42, para que você entenda este contexto. Diz assim no 42, ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Então veja que as pessoas que estavam lá e ouviram Paulo dar testemunho, assim como Barnabé, daquilo que Cristo fez na vida deles, através do sermão dele, através da forma que ele falava, das suas atitudes, eles sentiram um desejo de uma vez mais ouvirem a respeito daquela doutrina. No versículo 43 diz, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então veja que o papel de Paulo e de Barnabé ali é o mesmo que hoje nós fazemos aqui na nossa igreja. Continuamente estamos o quê? Estamos persuadindo o povo de Deus a perseverar na graça do Senhor,
a não se envolver com as coisas estranhas, com as doutrinas estranhas, a não permitir que o mundo ganhe espaço na nossa vida. Isto significa o quê? Perseverar no testemunho. E era justamente isto que Paulo estava testemunhando. No versículo 44 diz: no sábado seguinte, veja o que aconteceu. Afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Veja que sempre existe um Sambalá e um Tobias, né? Um Sambalate e um Tobias, para tentar desfazer aquilo que Paulo estava fazendo. Era o joio sendo semeado no meio do trigo. Mas qual foi o comportamento, a atitude, o testemunho de Paulo diante desses rebeldes? Será que ele começou a insultar, a xingar? Será que ele começou a falar mal? Não, ele usou a própria palavra de Deus. E diz no versículo 46, então Paulo e Barnabé falando ousadamente, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos envolvemos para os gentios. E diz: porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E diz que os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Glórias a Deus. Olha que lindo testemunho. Olha o que aconteceu através da vida de Paulo e de Barnabé. E é justamente isto que Deus quer fazer na sua vida. Que através da sua vida, através do seu testemunho, através das suas atitudes, vidas possam ser salvas. Pessoas que estavam desenganadas venham a ser salvas por intermédio do testemunho de Cristo através das suas atitudes. Então, amados, eu termino dizendo, assim como foi a palavra que nós acabamos de ler, vivida por Paulo e por Barnabé, que o Espírito Santo de Deus conduza os nossos passos todos os dias, usando-nos como luzeiros neste mundo, para que através do nosso testemunho chegue a salvação a todos aqueles a quem Deus escolheu, a todos aqueles a quem Deus predestinou, que sejamos sempre testemunhos vivos da glória do Senhor. Diga: eu sou testemunho vivo da glória do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Creia e receba, pratique-a diariamente, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, chegamos ao fim, passei aproximadamente 13 minutos, vamos ficar de pé. Eu vou convidar os bispos que subam e deem a bênção final. Graças a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por este ensino. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque sairemos daqui para vivenciá-la. A Tua palavra é luz. A Tua palavra nos orienta, nos dá lucidez de quem nós verdadeiramente temos que ser. E aqui Tu mostrastes, Pai,
que é através das boas obras, essas obras que Paulo diz que tu preparastes de antemão para que nós andássemos nela, que possamos praticá-la diariamente, que possamos vivenciar diariamente, independente dos confrontamentos, das adversidades, dos problemas, dos embates que sobrevenham às nossas vidas, que permaneçamos firmes e inabaláveis, porque este é o nosso chamado, em nome de Jesus, amém e amém. A bênção final, Bispo André. Glórias a Deus. Estenda as suas mãos para o altar. Pai amado e bendito, louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Obrigado por este alimento sólido. Obrigado, Senhor, por esta graça maravilhosa que a cada dia, Senhor, nos leva ao comportamento que o Senhor assim designou para as nossas vidas. Temos a mente de Cristo, Senhor, e o conhecimento da palavra vai refletir, ó Deus, as nossas obras, o nosso padrão, a nossa moral, ó Pai. Tudo isto é por fé. Tudo isto, Senhor, foi realizado pelo Teu Espírito nas nossas vidas. Fomos selados para o dia da redenção. E agora estamos andando nessas obras que o Senhor preparou de antemão, em santidade, em retidão e em justiça. E agora, que a Tua graça e a Tua paz, o grande amor de Deus e as manifestações do Espírito sejam com todos os filhos de Deus, aqueles que andam e vivem pela fé, e o povo de Deus diga amém. Amém. Glórias a Deus.